onde vence a morte, né? A paixão de Cristo tem como objetivo vencer a morte e dar vida eterna. Pô, pastor, mas isso eu já sei. Você sabe disso ou não? Isso não. Vencer a morte e dar vida eterna. Mas como uma das leis do aprendizado é a repetição, nós vamos repetir para que você não esqueça. Até nós cantamos na penúltima música aqui do nosso louvor, a frase da música diz assim: dar morte à morte. Essa frase é muito impactante, ela é muito forte, porque justamente a morte de Cristo Jesus, aquilo que Ele fez na cruz, morrendo em nosso lugar, põe fim a uma maldição que compete com a vida eterna do ser humano. Eu gosto de pensar que, e teologicamente nós vamos observar, que o homem, no seu plano original, no plano original de Deus, não foi feito para morrer. Deus não fez o homem para morrer. Mas a morte, como inimiga, como intrusa, entrou no local mais santo que Deus já tinha feito, o Jardim do Éden. E simplesmente agora a morte impera na vida da criação, na vida daquilo que Deus criou. E Deus sabia disso, tanto que antes mesmo de pecar, Deus já havia ordenado a Adão, dizendo: olha, não coma, porque se comer certamente vai morrer, certamente vai acontecer algo trágico. Isso não pegou Deus de surpresa, não se preocupe, Deus sabia disso tudo isso estava no plano de Deus, para acabar de vez com a morte. É muito interessante porque no seu livro Paixão de Cristo, onde eu tenho lido também, pegado algumas inspiração para essa série de mensagens aqui do John Piper, ele vai dizer assim: em nossos momentos mais felizes não desejamos morrer. O desejo de morte surge somente quando o nosso sofrimento parece insuportável. O que realmente desejamos nessas horas não é a morte, mas o alívio. Queríamos que voltasse os tempos bons, desejamos que a dor desapareça, desejamos a pessoa amada de volta do túmulo, queremos a vida e felicidade. E ele vai descrever ainda nesse texto que que eu trouxe aqui apenas uma parte dele, que justamente isso é reflexo da nossa natureza. Reflexo daquilo que Deus colocou no ser humano, do desejo de viver, da vontade de viver, do querer viver, de preservar a sua vida. Apesar de muitas vezes acharmos em momentos terríveis e difíceis que a morte seja nossa parceira, possa ser nossa parceira, possa ser uma aliada, de que a morte possa assim ser a solução para algum problema. Em momentos difíceis, nós podemos ser tentados a imaginar que ela pode ser uma aliada aos problemas e dilemas que eu estou vivendo. É interessante que nesses dias eu estava vendo no YouTube algumas questões da guerra da Ucrânia, e alguns soldados, inclusive brasileiros, se alistam para a linha de frente de uma guerra sangrenta, que não é divulgado os números, mas que já chegou aí a patamares de uma Segunda Guerra Mundial. De jovens que se alistam para a linha de frente, porque justamente perderam a razão de viver. Eu estava ouvindo um desses jovens na Ucrânia, que é soldado lá, que dizia: aqui vem muito jovem que justamente perdeu o sentido da vida e que não vem mais razão para viver. E se colocam na linha de frente do inimigo para justamente dar fim a esse sofrimento, a essa dor de alma, a essa dor de coração que ele não consegue lidar mais. A morte se torna a sua aliada. É interessante também que em alguns momentos nós vamos observar uma certa romantização da morte. A morte como algo, como um clímax
muitas vezes de uma vida até bem-sucedida. A morte como algo até que não é tão grave assim. Você já deve ter escutado algumas vezes funeral, uma pessoa que sofreu muito, alguém chegar e dizer assim para você: descansou, agora ele está em paz. Isso é uma meia-verdade. Porque se a pessoa não tem Cristo Jesus, o seu sofrimento continua agora por toda a eternidade. Tem paz para aqueles que têm Cristo Jesus, que estarão nos céus. Mas mesmo assim, a morte não é inimiga, não é amiga no momento de luto, no momento de dor e de dificuldade. A morte é a nossa inimiga, do princípio ao fim. É interessante, irmãos, porque agora a paixão de Cristo também envolve a morte. Não de alguém que perdeu a razão de viver, mas que para resgatar a razão da vida sobre as pessoas, morre para vencer a morte e restaurar a razão da vida. O Senhor Jesus não é um mártir que olhou para a sua vida aquilo que ele fez, aquilo que ensinou e chegou no fim da vida, eu vou me entregar porque deu tudo errado. Jesus não se entregou porque a sua vida não tinha uma razão. Jesus não se entregou porque simplesmente estava sofrendo e agora o que me resta é a sua morte. E nossa, olha que caminho belo, que caminho glorioso, olha o que me espera. É melhor morrer do que viver. Afinal de contas, esse povo até está me rejeitando. Não. Não é de alguém que perdeu a razão da vida, mas ele morre para resgatar a razão da vida. E morrer agora para vencer a morte e restaurar essa razão. E é interessante porque isso é descrito no texto mais conhecido de todos nós. Eu vou tirar aqui e vocês vão até repetir esse texto de cor. Todo mundo sabe decorar esse texto, não é verdade? Esse é o texto mais falado na gincana de acampamento dos jovens quando a Rebeca está dirigindo lá. É o primeiro versículo que eles dizem, João 3,16. Principalmente aqueles que não estudaram para o acampamento, eles vão lá no grupo e vão fazer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para o condenar. E aí ele já entra no versículo 17, 18 e assim por diante. Aqui ele só para no 16. Esse é o texto que justamente vai descrever vida e morte do Filho de Deus, que perece para que a gente tenha vida, e que inaugura a vida eterna agora através e por meio de sua morte. E parece esquisito nós olharmos para isso, parece que é antagônico isso, mas esse é o caminho que Jesus escolheu para restaurar a vida, para fazer sentido a vida agora. E isso aqui é importante nós destacarmos, porque, irmãos, porque a nossa vida é muito pouca, é muito curta para desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Você já desfruta da alegria de Cristo Jesus no seu coração, você já desfruta do amor de Cristo Jesus no seu coração, você já desfruta da paz de Deus em seu coração, você crente, você já desfruta da segurança de Deus na sua vida, enquanto ainda neste mundo, mas é só uma pitadinha. Porque o que é o tempo de vida nosso comparado a uma vida eterna, onde nós vamos desfrutar disso tudo numa plenitude? Você é alegre? A sua é alegre. Você é alegre. Mas você acha que você vai desfrutar da plenitude dessa alegria aqui? Nos seus poucos anos de vida? Você acha que você desfruta da plenitude dessa alegria? Uma alegria agora que vai ser que nós vamos viver por toda a eternidade. Você já desfruta do amor de Deus neste mundo? Claro que sim. Mas você acha que é tudo?
E aí nós ficamos ansiosos, nós ficamos agora rangendo os dentes, nós ficamos angustiados, porque, poxa, é pouco tempo, nossa, é muito, eu preciso viver mais disso de Deus, nossa, mas é pouco, nossa, já acabou. Por isso, por que você está ansioso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe por quê? Porque lá no reino de Deus, numa eternidade, você vai contemplar, vai viver a plenitude de tudo aquilo que Deus está te dando aqui. Por isso é importante a vida eterna. Por isso nós falamos de vida eterna que não condiz com essa vida que nós vivemos. Que simplesmente aqui nós experimentamos, estamos dando um passo agora em Cristo Jesus para essa nova vida. Jesus parece que já está nos preparando para isso, olha, dizendo assim, olha, não se apegue a essas coisas aqui. Meu filho, olha, eu vou te dar um pouquinho, mas olha, não se acostume, porque tem melhor ainda, que tem coisa melhor ainda. Olha, experimenta disso aqui. Porque vem algo melhor, algo maior, na plenitude. O contexto do capítulo de João 3,16, daqui a pouco nós vamos voltar nele, é o contexto onde nós temos Jesus conversando com Nicodemos. Onde agora esse fariseu, esse mestre, esse homem de grande importância, questiona Jesus. Ele quer saber se Jesus era realmente o Messias. Ele quer saber e entender de fato aquilo que o Senhor Jesus está dizendo. E aqui nós vemos uma conversa extremamente teológica. Nós vemos uma conversa profunda. E que eu queria ter uma cadeirinha sentada do lado deles para escutar essa conversa de forma mais detalhada. Porque agora nós temos dois mestres aqui. Claro que Jesus é o mestre dos mestres, né? Mas nós temos dois mestres que agora que estão agora questionando e Jesus é questionado por ele. Até que chega um momento da conversa que o Senhor Jesus diz para ele assim: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, lhes digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre as coisas terrenas, como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. O Filho do Homem, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É interessante porque se você olhar os versículos anteriores, ele pergunta assim: como é que posso nascer de novo? Vou voltar para a barriga da minha mãe? Como é que é isso, Senhor? Como pode isso? É interessante agora porque Jesus confronta o escândalo de Nicodemos e parece que ele está escandalizado com o Cristo Jesus e com a própria resposta de Cristo Jesus. Porque ele vai dizer: é necessário nascer de novo para você herdar o reino e a eternidade. E aí ele pergunta: como é que eu posso nascer de novo? É interessante porque ele fica escandalizado. Porque agora Jesus toca numa situação e que talvez ele não entendeu aqui, mas isso demonstra o seu escândalo. Porque para Nicodemos estamos falando de um mestre da lei, de um fariseu que tem uma vida quase que perfeita. Uma vida agora que ele foi trabalhando e exercendo a sua piedade diante das leis de Moisés, diante da sua própria justiça, diante dos seus méritos, diante daquilo que a lei determinava, diante do seu conhecimento da Torá, diante do ensino daqueles que foi proposto. E agora ele relaxa, ele se coloca a sua segurança sobre isso tudo. Eu sou o mestre da lei. Como é que Jesus vem agora e diz assim: você precisa de uma vida nova? Como é que Jesus vem e diz que eu preciso nascer de novo? Afinal de contas, e aqui eu estou conjecturando, eu já alcancei tudo quase que na minha vida. Eu sou o mestre da lei. Eu sou respeitado por Israel.
A minha justiça eu estou alcançando pelos meus próprios méritos. Mas esse homem fica escandalizado ao entender aqui que agora ele precisa tomar uma outra direção. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, tudo que você fez até agora não prestou para nada. Tudo que você fez até agora não valeu de nada. Você imagina só você no seu serviço, você tem uma lista de tarefas lá, e aí você fez isso, você fez aquilo, você fez isso, você fez aquilo, e aí você gastou horas e horas compondo um relatório, colocando um parecer, escrevendo lá, escrevendo, e aí você vem com aquela pasta gigantesca para o seu chefe, e o seu chefe diz, tá bom, obrigado. Mas você não vai dar uma olhada? Não, tá bom, tá tudo certo. Não. Aí você fala assim, mas valeu do quê? Para que perder todo esse tempo se ele nem olhou? É como o professor que, por exemplo, vai lá, quando você escreve seu TCC, e aí você gastou horas e horas e noites, e fez aquelas citações de nota de rodapé para linkar aquilo, é um horror aquilo, é coisa do diabo aquele negócio, né? E aí você escreve páginas e páginas e páginas e páginas, e aí o professor diz, tá bom, obrigado, tá bom, 8. Mas o senhor não vai ler? É como o marido, aí tem que falar dos maridos, né? Que chega em casa e lava a louça. Deixa aquela pia maravilhosa. Não deixa a panela sobre o fogão. Ele põe o lixo para fora. Ele passa veja. Ele passa não sei o quê. Está tudo perfeito, está tudo maravilhoso. Tá. E a esposa entra dentro de casa e diz, tudo é pouco. Só foi mais do que eu sou obrigado. Mas você nem vai dar um elogio por aquilo que eu fiz? Eu estou aqui brincando, mas esse é o sentimento que Nicodemos tem ao ser confrontado pelo Senhor Jesus, dizendo, olha, Nicodemos, a sua vida não vale nada para os seus próprios méritos, para alcançar a vida eterna, para alcançar o reino de Deus. E aqui o sentimento disso é uma vida desperdiçada, e isso é devastador para o ser humano. Como pode ser isso? Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe, e a pergunta de Nicodemos chega a ser ridícula. Chega a ser boba, tola. Por isso Jesus está dizendo, olha, você é mestre e não sabe essas coisas. Você está tanto tempo aí e ainda não percebeu? E aí ele cita Êxodo, a história da serpente no deserto. Uma história que ocorreu de fato, e Nicodemos conhece em Números capítulo 21, versículos de 4 a 9, onde o povo de Israel reclama de Deus, e numa maldição do próprio Deus, agora serpentes infestam todo o acampamento de Israel. E pessoas começam a morrer por causa dessas serpentes venenosas. Tem gente que gosta de cobra, né? Eu odeio cobra. Eu odeio sapo, réptil, isso aqui. A Bia gosta, eu sei que ela gosta. Eu odeio sapo. Sapo, pelo... Mas tudo bem. Gosto é gosto. Essas serpentes simplesmente invadiram o acampamento, começaram a matar. E as pessoas, então, o povo foi a Moisés e disse, nós pecamos. Eles reclamavam, e Deus falou, tá bom, então vocês vão agora morrer. Nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus, e contra você. E aí eles pedem, ore ao Senhor, pedindo para que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze e ficava curado. É interessante porque aqui o Senhor Jesus usa essa passagem para Nicodemos, que descreve aqui a punição de morte por causa do pecado do povo contra Deus. Mas aqui é uma situação que chega a estranhar
a nossa leitura aqui. Para que Deus vai mandar fazer uma serpente e colocar numa haste? Pô, Deus está brincando? Afinal de contas, essa imagem, é você contemplar essa imagem? Será que Deus está agora autorizando o povo a adorar uma serpente agora, feita por mãos humanas? Mas ele era contra a imagem e tudo. Não é nada disso. Mas a serpente levantada, ordenada por Deus e agora lembrada por Cristo Jesus nesse assunto com Nicodemos, apontava para algo que justamente estava acontecendo, estava para acontecer. A morte imperava naquele momento, a morte estava no arraial, a morte estava no acampamento. E agora o povo precisava olhar para aquilo que o matava, aquilo que matava, que acabava com a sua vida, de tal forma que confiasse na palavra de Deus. E assim viveria. Olhe para o símbolo de morte com fé, para aquilo que ela aponta e viva. Não é à toa que o Senhor Jesus descreve que ele, assim como essa serpente, será erguido. Porque quando olhamos para a cruz da maldição, para o símbolo de morte, para aquilo que agora era o símbolo de morte, isso nos traz agora vida, cura. Olhe e viverá. Ore para o símbolo de morte com fé, para aquilo que está apontando. Ó povo de Israel, tenha fé para aquilo que deu, para aquilo que Deus está falando. Olhe para aquilo que vai apontar lá na frente. Entenda aqui que, claro que os judeus talvez não tivessem toda a compreensão disso tudo, mas eles precisavam entender. Preciso confiar na palavra de Deus. É assim que Deus quer me salvar? É assim que Deus quer me salvar? Então eu vou olhar com fé. Olhar para aquilo que apontava no futuro. Olhar para a vergonha, olhar para esse animal que agora mata, por essa situação, por tudo isso que traz essa praga, todo esse constrangimento, toda essa morte. Colocar a minha fé nisso. Mas a cruz traz isso também. Quando o Senhor Jesus é levantado naquela cruz, naquele objeto de vergonha, de escândalo, como pode você se salvar por alguém que é crucificado? Esse é o questionamento. Como pode? Mas essa é a forma de Deus salvar pessoas. E você olha para tudo isso com fé. Por isso, irmãos, a morte é inimiga de nossas almas. Olhe para a serpente levantada. Olhar pela fé. E olhando para ela, você tem que colocar a sua fé naquilo, na palavra de Deus, e naquilo que Ele prometeu na sua aliança. Onde Ele levantará o seu filho naquela cruz. E aí nós temos a interpretação disso a partir de Cristo Jesus. Quando Ele diz para Nicodemos, lá no finalzinho do texto, que nós lemos em João. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Olhe para o símbolo da morte, para que você tenha vida. Olhe para aquilo que te mata, para que você tenha vida. Olhe para aquilo que está te matando, para que você sobreviva. Essa é a história que o Senhor Jesus está contando. Esse é o contexto de João 3,16. E aqui é interessante porque a palavra do Senhor é depositar a sua fé nessa ordem. Querem vida? Querem vida? Querem viver? Querem se livrar da morte? Olhem para isso e olhem para aquilo que ela aponta. Deposite a sua fé naquilo que eu estou dizendo. Olhe para aquele que morrerá no futuro por toda a humanidade para vencer a morte pela morte e dar a vida pelo mundo. É interessante, irmãos, porque
colocamos a morte como essa aliada para vencer o deserto. Mas a morte não é aliada. Ela é uma inimiga. Não romantize a morte. Não banalize a morte. Não romantize a morte para que ela traga alívio à sua vida, conforto à sua vida, consolo. Não use a morte como solução da sua vida, porque a morte é inimiga, é maldição. Vivemos numa era onde assim banalizamos e até glamourizamos a morte. Não sei se você já assistiu aquele filme Clique, que já passou pela primeira vez na televisão no Silvio Santos. Como esse filme é repetido lá nos canais, é impressionante. É interessante porque o rapaz lá, Adam Sandler, né, o nome dele? Ele tem um controle remoto agora, ele ganha um controle remoto para facilitar a vida dele. Porque a vida dele é enfado e canseira. Eu estou cansado da minha vida. Então eu quero pular as coisas ruins da minha vida. Eu quero adiantar a minha vida para ir para as partes boas e evitar as partes ruins. E é interessante porque todo o diálogo do filme, ele vai justamente assim, né? Ele vai falar com a esposa, o que aconteceu com para sempre, para todo sempre querido, e assim por diante. Ele vai fazendo esse discurso entre morte e vida, ao mesmo tempo a realidade que ele está vivendo. E ele vai ficando e vai trazendo isso. Mas se você reparar bem, ele faz um acordo com quem? Com a morte. Naquele momento da sua vida, a morte se torna a sua amiga. Um anjo que vai facilitar a sua vida. É o anjo da morte que justamente aqui entra na sua vida de tal forma que facilita. Você quer chegar rápido à sua carreira, à sua riqueza, tudo bem. Só está aqui o controle, eu vou te dar isso. Até que ele descobre quem ele é. E percebe que o anjo da morte não é o seu aliado, mas é o seu inimigo. Trouxe isso aqui, irmãos, trouxe isso aqui para os irmãos, para que você entenda e reconheça que a morte jamais vai ser a nossa aliada para lidar com os problemas dessa vida. O único capaz de nos ajudar com os problemas dessa vida é o nosso Deus. A morte não vem trazer alívio, conforto, consolo. É Cristo o Senhor. A morte não é uma bênção. Ai, que bênção, ele morreu. Já viu o funeral assim? Vamos, que bênção, ele morreu agora, ai, que legal. Não! E olha que eu já fiz funeral no meu ministério, hein? Nenhum deles eu vi ninguém falando assim, que bênção que ele morreu, ah, que legal, graças a Deus que ele morreu. Oh, que bênção, maravilhoso. Não! Choro, tristeza, lágrimas. A morte não serve para nos aliviar. Entende isso? Por isso, João capítulo 3, versículos 16 a 18 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O texto descreve esse relacionamento perfeito entre Deus Pai e Deus Filho. Esse único Filho que faz parte dessa unidade de três pessoas em um Deus, que agora, na pessoa de Cristo Jesus, encarna neste mundo. Por isso Jesus não é gerado. Jesus não é uma criatura de Deus. Jesus não foi inventado por Deus para vir a este mundo. Jesus é o próprio Deus na eternidade. E na eternidade já havia sido determinado a sua própria morte. É interessante porque agora Deus ama o mundo e diz para o seu filho, vai meu filho, vai agora você vai. Está na hora. Chegou a sua hora. Meu filho, chegou a sua hora de vencer a maldição.
E Jesus se prontifica e vem a esse mundo. Nasce como um bebezinho. Como um bebezinho provavelmente teve frio, fome. Claro que Maria não deixou tu passar fome, mas tinha lá suas cólicas, suas dores, suas angústias. Coisa que não é característica de um Deus. Mas esse Deus abre mão da sua vida, da sua glória, e agora ele se limita a justamente cumprir a sua missão. Vencer a morte. Por isso ele é único. Por isso não existe nenhum outro filho como o Filho de Deus. Nem o seu filho querido, tá? Sabe o seu filhinho aí? Sabe o seu bonitinho? Esse filhinho não é como esse filho. Porque ele é único. Ele é o primogênito sobre toda a criação. Ele está na criação. Todas as coisas foram feitas por ele, para ele. Mas o texto vai descrever para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto aqui, nessa pequena frase, vai descrever toda essa... Desculpa, irmãos. Toda essa teologia e o propósito de Cristo Jesus. Para que todo aquele que nele crê, olhe para ele, creia nele, não se perca, não pereça, não tenha uma morte agora por toda a eternidade, mas ao contrário, tenha uma vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Por isso, quem crê nele não está condenado, mas passou agora. Por isso, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Ele entende aqui justamente esse é o propósito. Ele faz isso, ele justamente como a demonstração do amor de Deus, vem a este mundo se privando, deixando de usar algumas prerrogativas que são do próprio Deus. Jesus precisava ter nascido como uma criança? Ele precisava? Mas ele quis fazer assim. Jesus precisava passar por dor? Precisava? Mas ele quis assim. Jesus precisava passar pela cruz? Jesus precisava morrer? Precisava. Sabe por quê? Porque pela morte, ele mata a morte. Porque pela sua morte, ele vai pôr fim à morte. E ao terceiro dia, ele ressurge vitorioso. Por isso, a vinda de Cristo Jesus, Deus assume a luta contra a morte, por sua morte e vida. Esse era o objetivo do Senhor Jesus. Ele assume a luta, ele assume esse confronto, ele assume essa briga de titãs, que eu e você não somos capazes de lidar com isso. Só Deus. Só Deus pode vencer algo que é invencível, que é a morte. Deixa eu tentar prolongar um pouquinho, deixa eu tentar viver um pouquinho, Não dá. Não tem como. Nenhum ser humano conseguia, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, quem sabe fazendo isso, quem sabe alcançando aquilo. Não, você vai morrer, porque ela é sempre vitoriosa, mas chega alguém que é vitorioso e que põe fim a ela e a extermina de vez. Assim como aqueles que foram salvos no deserto, olhando para a serpente de bronze, levantada e que apontava para esse Jesus, somos salvos ao olhar para Deus vivo sendo levantado numa cruz para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando eu olho para a cruz, não é isso que diz a música? E para a cruz eu vou. Você não vai para um spa, você não vai para um médico, você não vai para alguém resolver o seu problema, mas você vai para a cruz. Aquilo que é um símbolo de morte. Por isso o propósito não é condenação, mas salvação, pois todos já estão condenados. Não precisa mais dizer assim, olha, vocês já estão condenados, porque já é verdade. E aqui, irmãos, é interessante,
Porque o texto de João 3,16 não é a proposta de uma aniquilação da alma, deixar de existir quando você morrer. É interessante isso. Porque o texto vai dizer para que você não pereça. Mas ele não está dizendo aqui que isso significa que você simplesmente vai deixar de existir na sua morte e que simplesmente vai aniquilar a sua vida e você não vai lembrar de mais nada. Não, 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 não. É interessante que aqueles que estão condenados estão destinados a uma vida de morte eterna. Vou repetir. Vida de morte eterna. É uma vida de morte enquanto neste mundo e uma vida de morte enquanto na eternidade. No engano, achamos que a morte nos livra do sofrimento temporário deste mundo, mas a morte simplesmente está nos transportando para um sofrimento de eternidade por toda a eternidade. Sofrer por não crer no unigênito Filho de Deus. Por isso a morte não é sua amiga. A morte não pode ser agora venerada, desejada por nós. A morte vai cobrar o seu preço. Você quer que eu livre dessa vida? Eu te livro. Para te colocar numa vida eterna de morte, de sofrimento, de angústia. Lembra da parábola de Lázaro? Quando o rico chega e diz, olha, mas eu estou aqui sofrendo. Lembrou até dele. Estou aqui em tormento, em grande tormento. Uma vida por toda a eternidade. É uma vida eterna que já começou agora, sofrida neste mundo, e você acha, e muitos vão dizer, olha, morrendo você vai resolver isso. Não vai. A coisa vai piorar. Pelo contrário aqui, o Senhor Jesus fala de vida eterna. Uma vida eterna que já começou para aqueles que creem em Cristo Jesus. Quando nascemos novamente, mesmo que morra nesse plano, a sua vida continua. É interessante isso. Mesmo que você agora passe por aquilo que Cristo passou, a sua morte e ressurreição agora põe um fim nela, e essa morte não te segura mais. Essa morte não te prende a uma morte eterna. Mas essa morte justamente abre passagem para uma vida eterna ao lado de Cristo Jesus. Você vai dizer assim, tchau, fui. Estou indo para a vida eterna. Por isso, irmãos, a vida eterna é um tapa na cara da morte. Que não tem mais poder de te manter uma vida por toda a eternidade morta. Mas agora ela justamente percebe essa vida eterna ao lado de Cristo Jesus. E todas as vezes que nós lembramos disso, o sacrifício de Cristo Jesus evidencia isso. A derrota da morte. Eu entendo aqui que você passa, eu e você, vamos um dia passar pela morte para humilhá-la, para evidenciar a sua derrota. É um culto fúnebre de um crente que diz, ele está na glória com o Pai, e nós cantamos os hinos. Nós cantamos com alegria, porque agora, claro, de não tê-lo mais aqui, mas a alegria desse irmão estar na presença de Deus. E a morte sendo derrotada. Por isso, quando um crente salvo por Jesus morre, ele justamente traz agora essa humilhação e demonstra a derrota por aquilo que Jesus fez. Por isso, a vida eterna humilha a morte. A humilhação eterna da morte é a vida eterna que vamos viver na presença de Cristo Jesus. Não tem mais poder, porque ela é inimiga. Não é à toa que 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 53 a 58, Paulo vai dizer assim, um capítulo todo sobre a ressurreição.
Você quer aprender sobre a ressurreição? Lê esse capítulo. E ele vai dizer assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando o corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Paulo está dizendo assim: vai ter um momento necessário que eu e você, o nosso corpo, deixará a maldição dessa corrupção. Mas não só isso, mas a maldição dessa mortalidade, nos tornamos imortais. Sabe por quê? Porque está escrito assim: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Cadê a morte? Cadê o seu poder? Cadê o seu aguilhão? Cadê a sua vitória? Não existe mais, porque ela foi derrotada em Cristo Jesus. E a vida eterna vem para demonstrar isso. A humilhação da morte. A humilhação dessa maldição. A humilhação daquilo que agora invadiu a criação de Deus. Por isso, irmãos, em nome de Cristo Jesus, nesta noite, que bênção é a sua vida. Não aqui só, mas por toda a eternidade. Porque já começamos essa vida. Você já desfruta de parte dessa vida eterna, e algumas características dessa vida eterna enquanto aqui. Mas haverá um dia que você vai experimentar isso em toda a sua plenitude. Haverá um dia em que você não vai experimentar isso em toda a sua grandeza, em toda a sua glória. E eu fico imaginando esse dia, irmãos, que nada se compara àquilo que nós já vivemos. Você pode ter tido momentos na sua vida incomparável, emocionante, grandioso, glorioso, e esse momento traz à sua vida, ao seu pensamento, ao seu coração, as lembranças. Uau, que momento! Mas nada se compara a esse momento em que um dia desfrutaremos na sua plenitude de tudo aquilo que Deus propôs para nós. Cadê a morte? Cadê a morte e seu aguilhão? Entenda que essa é a perspectiva agora que Deus nos dá diante daquilo que ainda vamos passar. Mas cada um que morre, cada morte dessa é justamente para humilhá-la, para decretar a sua derrota diante de uma vida eterna que nós temos pela frente em Cristo Jesus. Para encerrar, ainda John Piper vai dizer assim: a felicidade suprema é sempre crescente, em que todo o pecado e tristeza terão desaparecido. Tudo que é mal e nocivo na criação caída será removido. Tudo que é bom, tudo que traga verdadeira e duradoura felicidade será preservado, purificado e intensificado. Você almeja estar nesse dia? Alegre-se no Senhor, porque você já desfruta de uma parcela disso. Alegre-se no Senhor, porque você já vive um gostinho disso nesse mundo, porque você não é como aqueles que agora estão mortos nesse mundo, e se não crerem em Cristo Jesus, continuarão mortos, uma vida de morte por toda a eternidade. Você já não faz parte desse grupo. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus, porque você já experimenta nessa salvação de Cristo Jesus parte dessa felicidade, dessa alegria, dessa bondade de Deus, do perdão de Deus. Mas não fique calmo, não acabou.
Não acabou. Porque a sua plenitude ainda está por vir. Seremos, como ele diz, John Piper, transformados para que sejamos capazes de dimensões de felicidades inconcebíveis a nós na presente vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente experimentou só uma pitadinha. Isso é verdade a cada momento da vida, agora e para sempre. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviastes. Para isso Cristo sofreu e morreu. Por que não receber como nosso tesouro e viver? E aqui a pergunta que fica: você já tem esse tesouro no seu coração? Você está aqui hoje, sentado, é um crente em Cristo Jesus? Você já pode ter essa confiança de desfrutar de uma vida eterna, ou você está aqui apavorado, achando que a sua vida simplesmente... O que eu vou fazer depois disso aqui? Apavorado aí? Creia em Cristo Jesus. Olhe para a cruz. Ouça a voz do Espírito Santo que te confronta neste momento do pecado, da justiça e do juízo. E se renda aos pés de Cristo Jesus. Creia nele como seu Salvador. Reconheça o seu pecado e diz: Senhor, eu estou envolto em morte e eu não quero continuar morto, mas eu quero viver uma vida eterna, Senhor. Entra no meu coração. Eu quero o Senhor Jesus como Salvador. Se você está aqui nesta condição, faça essa oração em nome de Jesus. Se você já fez isso, que em nome de Jesus também você é um salvo, você já desfruta da vida, já dessa perspectiva de vida eterna, louve ao Senhor por isso. Santifique o seu pensamento e o seu coração e pare agora de achar que a morte é a sua aliada, a sua amiga, porque ela não é. Peça perdão para Deus, diga: Senhor, eu estou sendo enganado, porque a morte é minha inimiga. Me perdoe, Senhor Deus, porque muitas vezes, diante dos problemas, eu tenho tido pensamentos de morte. Me perdoe, Senhor Deus, porque muitas vezes, diante de angústias infernais, de falta de esperança, o meu coração deseja ir embora deste mundo. Eu prefiro a morte do que continuar vivendo. Me perdoe em nome de Jesus. Me perdoe porque eu estou buscando na inimiga a solução para aquilo que é do Senhor. Purifica a minha mente e o meu coração. Em nome de Jesus. Que o Senhor afaste de mim esses maus pensamentos. Que o Senhor afaste do meu coração esse desejo de querer livrar dos problemas através da inimiga da minha alma. E a inimiga do Senhor, que é a morte. Afaste de mim essa tentação. Irmãos, que você seja preservado disso em nome de Cristo Jesus. Que você seja preservado de situações onde crentes muitas vezes estão perdendo a sua razão de vida e se entregando a uma morte precipitada, a uma morte sem sentido e simplesmente entregando as suas vidas a isso, achando que é a solução. Pastores, crentes, têm tirado a sua própria vida ou simplesmente entregado a sua vida numa degradação mortal. Celebre a vida. Em nome de Jesus. Celebre mais um dia que o Senhor me deu. Olha como é bom fazer isso. Faz isso. Olha que maravilha, porque tem gente que não consegue fazer isso. Amanhã, segunda-feira, que você celebre a sua vida. Obrigado, Senhor, porque mais um dia de vida. Que o Senhor seja honrado por essa minha vida, em nome de Jesus. Apesar de difícil, apesar de dura. Louvado seja o Senhor pela vida, porque, irmãos, a morte não é nossa aliada.
mas inimiga. Porque a vida eterna é a nossa realidade em Cristo Jesus.